Boa noite, boa noite. Vamos para mais um Nutrição em Dose Dupla. Vamos chegando. Vamos na área. Hoje nós vamos ter perguntas e respostas. Boa noite Silvana, boa noite Carla, boa noite Fabão. Boa noite galera, vamos chegando. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos nessa, Fabão. Boa noite Tereza. Boa noite, Fernando Soma, tudo bom, meu amigo? Boa noite, Martina. Boa noite, Nigiane. Boa noite, Antônio. Vamos chegando. Só aguardando meu companheiro inseparável, Felipe Viana, para a gente começar o nosso Perguntas e Respostas. Último Nutrição em Dose Dupla do ano. Boa noite. Boa noite, Lu. Tudo bem? Henrique Altran. Felipe Viana. Meu Boa noite, companheiro amigo. inseparável das segundas-feiras. Muito bem, gostei. E aí, meu amigo, como é tudo que bem tá? por aí? Tudo Show de tranquilo. bola. Como é que tá? Bom demais. Rapaz, é o último do ano, né? Cara, porque hoje a gente faz o Perguntas e Respostas. Semana que vem tem live dos Cavaleiros, né? Isso. E aí depois a gente tem um recessozinho até o dia 2, né? Para poder dar uma descansada. É bom. Né? Então, esse vai ser o nosso último do ano. Né? Já Vamos vou encerrar mandar em grande live. estilo. Já vou começar a mandar live aqui para um bocado de gente. Peço Bota, diz que é o último façam do isso ano aí que também, vai, né? que se eles não aparecerem, a gente não faz no ano que vem mais. Isso. Aí é que eles não vão aparecer Aproveitarem. mesmo. Não. Para aproveitarem que é pergunta e resposta hoje, né? Exatamente. Aproveitar que é pergunta e resposta. Eu vi que você já me mandou umas, né? Deixa eu pegar aqui uma aguinha para mim. Pega aí. Hoje a gente vai ter um monte de perguntas aqui. Se vocês tiverem dúvida, boa noite, todo mundo está entrando aí, beleza? Se tiverem dúvida, vão mandando aqui que a gente vai vendo. Ou então mandem nessa interrogaçãozinha aí, né, Altran? Que dá para Isso, vocês verem também. isso. O ideal é na interrogaçãozinha, porque aí a gente consegue ver com mais tranquilidade, entendeu? Uhum. Mas manda aí. Manda nos comentários, manda as dúvidas. Cara, essas perguntas que você me mandou aqui foram ótimas. Eu acho que eu vou começar pelo final. Dá uma brecha para falar de muita coisa, entendeu? Dá uma brecha para falar de muita coisa. Vamos começar pela quarta pergunta que você me mandou? Você quer começar logo pela quarta? Tá. É a mais difícil, né? A gente tentar responder. Então, posso perguntar? Pode, manda aí. Ó, hoje é uma live de perguntas e respostas que vocês vão mandar pra gente. Mas eu fiz uma em específico para Henrique Altran responder. Então, bora lá. Chia, aveia e granola. Qual a importância dessas fibras na alimentação, Henrique Altran? Eu adoro. Quero seu parecer. Cara, essa pergunta é uma pergunta que dá pra gente desempacotar tanta coisa, né? Que assim, ela acaba sendo uma pergunta bem abrangente, o que é muito legal, o que acaba tornando essa pergunta muito legal. Vamos começar falando o seguinte, sobre fibra, tá? Qual é a importância da fibra na nossa alimentação? Qual a importância das fibras na nossa dieta? De antemão, já vamos dizer que a importância ela é muito superestimada, tá? Essa história das fibras ela vem do começo do século passado, né? Na verdade, final do século XIX, começo do século XX, com os trabalhos de um médico inglês que viajou para a África e lá ele viu que a quantidade de pessoas que tinha câncer de cólon, né? Câncer coloretal, era muito pequena. E aí ele achou que isso se devia à quantidade de fibras que as pessoas comiam. Ele não levou em consideração que o estilo de vida era diferente, ele não levou em consideração que não existia ultraprocessado,
ele não levou em consideração que as pessoas fumavam menos, ele acreditou que era só as fibras que resolviam o problema, né? Então, pensando nisso, quando ele voltou lá pro Reino Unido, né, que era a cidade dele, ele começou a pensar, ele começou a divulgar essa ideia. Nossa, que barulho! É aí ou é aqui? É carro passando aqui. Ah, tá. Ele começou a divulgar essa ideia. Tu mora no meio da rua, é, mano? Não, no meio da rua não, porque se você estiver no meio da rua, o carro pega. Eu não acredito que você caiu nessa, não, Henrique. Eu moro na casa, do lado da rua. Mas de vez em quando passa uns carros lá dentro aqui, viu? É, porra, tu é doido. Então, o que é que aconteceu? Quando ele voltou, voltou para a Inglaterra, ele começou a divulgar que eram as fibras que faziam a diferença, né? E desde essa época se criou essa adoração pelas fibras. Né? É uma De tal adoração, forma que realmente é uma determinou, adoração. inclusive, que a gente é obrigado a comer fibra. Né? Se a gente não comer 25 gramas de fibra, no mínimo, por dia, a gente vai ter problemas sérios de saúde. Né? Então, baseado nisso, a Organização Mundial da Saúde colocou as fibras como sendo uma necessidade nutricional. O que é que nós sabemos? Tá? Nós sabemos duas coisas. Primeiro, que as fibras elas não são digeridas pela gente. Né? Como a gente falou, inclusive, na live passada, a celulose, que é o principal constituinte das fibras, um tipo de carboidrato que não é digerido pela gente, na realidade não é digerido por nenhum tipo de animal. Né? Somente bactérias e protozoários que existem no sistema digestório desses animais é que conseguem fazer o processo de digestão. Então, não adianta você comer fibra, você pode comer papel, você pode comer Pó de serra. alface, aveia, tudo isso entra e não é digerido, não é absorvido por você. O que que acontece? As bactérias do nosso intestino grosso conseguem fermentar parte dessas fibras e transformar em ácidos graxos de cadeia curta, que elas mesmas utilizam como fonte de alimento. Então, as fibras que nós ingerimos, ao contrário do que dizem por aí, que a carne apodrece no intestino, são as fibras que nós ingerimos que apodrecem no intestino e são fermentadas pelas bactérias, certo? No entanto, esse alimento, esses nutrientes que são liberados através da fibra, tem pouco ou nenhum efeito para a gente. Tem mais efeito para as bactérias que estão na microbiota. Se a gente pensar só por esse ângulo, né? Se a gente pensar só dentro dessa perspectiva, as fibras são importantes. Além do que, as fibras podem ter um efeito muito interessante no processo de regulação glicêmica, né? Porque elas diminuem o impacto glicêmico de substâncias que são altamente, de uma carga glicêmica muito alta. Por exemplo, se você comer uma laranja, o fato dessa laranja ter açúcar, ter frutose e ter sacarose, não vai afetar a sua glicemia na mesma forma que afetaria se você pegasse a quantidade de açúcar que tem na laranja e comesse sem as fibras presentes nesse fruto. Tá? Então, há um efeito dentro dessa perspectiva também. Apesar disso tudo, né, você vai dizer assim, pô, então as fibras são importantes. Elas são importantes quando a gente está dentro de dentro de um contexto de uma alimentação rica em carboidrato. Porque se a gente estiver em um contexto de uma alimentação pobre em carboidrato, já começa a não haver necessidade das fibras para diminuir a absorção, a velocidade de absorção do carboidrato, porque a gente não está Porque não tá entrando então, quase nada. não há tanta necessidade. Segundo ponto importante, que muitas pessoas confundem. Se fala muito nessa questão da microbiota, Felipe, como se ela fosse uma estrutura onde a composição dela já designasse se a pessoa vai ter saúde ou não. Como se fosse uma coisa fixa. Na realidade, a microbiota ela é como se fosse uma espécie de impressão digital da pessoa. Certo? Ela não é uma entidade que precisa obrigatoriamente ter uma determinada composição. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu analiso
a composição da microbiota de populações que são caçadores-coletores, como os Hadza, lá da África, eles possuem uma microbiota compatível com a microbiota de pessoas que não são saudáveis aqui no Ocidente. E aí você fica, como assim? Porque eles têm uma alimentação sem ultraprocessado, né? Então, a questão mais importante é entender que a microbiota é uma impressão digital. É como se fosse uma impressão digital. Então, o Felipe tem a microbiota dele, eu tenho a minha microbiota. E a minha microbiota reage de determinada forma a determinados alimentos. Então, por exemplo, se eu começo a consumir mais ultraprocessado, mais fast food, mais farináceos, a minha microbiota vai reagir de uma forma. Se eu começo a comer mais carne, menos ultraprocessada, a minha microbiota reage de outra forma. A microbiota do Felipe já vai reagir de outra forma diferente, porque cada microbiota tem as suas propriedades, né? Então, o fato de você comer fibra ou não vai fazer a sua microbiota reagir de uma maneira especialmente sua. Então, isso não significa que você seja obrigado a comer fibras. Existem pessoas que comem fibra e que realmente melhoram o trânsito intestinal, né? Então, faz um cocô mais bonito, consegue ir no banheiro todo dia, essa coisa toda que parece ser muito importante para as pessoas. Já existem outras pessoas que, ao consumir fibra, não tem o efeito que a gente espera de ir ao banheiro mais vezes e tal. Pelo contrário, fica com o intestino mais preso. Então, a gente tem que ter sempre muita atenção em relação a isso aí. Bom, partindo desse princípio, então, cada pessoa que está aqui nos assistindo, são 50 pessoas que estão aí nos assistindo, precisam entender como é que o seu organismo reage à quantidade de fibra, né? Então, se você tem uma alimentação rica em fast food, cheia de processados, biscoito recheado, churros, bolo, lasanha, salgadinho de pacote, se você tem uma alimentação péssima como essa que eu acabei de descrever, seria muito interessante que você comesse mais fibras. Mas a partir do momento que você muda a sua alimentação e pensa em fazer uma alimentação menos rica em ultraprocessados, ou você eliminar os ultraprocessados, consequentemente eliminar também aí os refinados, né? Eliminar os fast foods, eliminar boa parte dos carboidratos que você ingere, aí o que é que vai acontecer? Você vai precisar de menos fibra, tá? Então você citou aqui 3, você citou aqui chia, aveia e granola, né? Então vamos lá. Aí a gente deve entrar, Felipe, com outro conceito, que é o conceito de adequação biológica, certo? O que é o conceito de adequação biológica? O conceito de adequação biológica é qual é a comida que é ideal para o ser humano comer, tá? Então, o que é que a gente fez há milhares de anos que estava dando certo? Estava dando certo e a gente literalmente cagou o pau quando a gente fez a agricultura, né? Uhum. Então, o que é que são os alimentos adequados para o ser humano comer? Com certeza envolve alimentos de origem animal, carnes de uma maneira geral, mas envolve também algumas partes das plantas. E aí a gente precisa entender o conceito de antinutrientes. O que é que são os antinutrientes? Os antinutrientes são as ferramentas usadas pelas plantas para se defender dos herbívoros, ou seja, para se defender daqueles animais que consomem as plantas. Então, os órgãos da planta que foram desenvolvidos, vamos dizer assim, para serem ingeridos, são as frutas, tá? Então, as frutas ou os frutos, né, são duas coisas diferentes, mas vamos chamar de frutos, que aí generaliza para vários, para tudo. Os frutos são os órgãos da planta que foram desenvolvidos para serem ingeridos. Tirando fruto, então eu tenho folha, flor, caule, raiz e semente. Esses órgãos não foram feitos para serem ingeridos. Folha, caules, flor, caule e raiz são partes da planta. Seriam como se você tivesse, como se você colocasse aqui braço, perna, cabeça, né? Então, comer isso aqui, nenhuma planta quer ser comida. Nenhuma planta quer que você chegue lá e tire o alface ou tire as folhas de rúcula para comer. Por isso, elas carregam essas áreas com antinutrientes.
antinutrientes, que são substâncias que vão diminuir a absorção de outros nutrientes e que vão causar desconforto nos animais que comem. Agora, dessas partes, a mais protegida é a quinta que eu deixei de fora, que são as sementes, que são os embriões da planta, são os bebês da planta. Essas são as partes mais bem defendidas. Lá dentro eu vou ter, basicamente, dois tipos de antinutrientes. Eu vou ter antinutrientes que vão atacar o herbívoro, né? E esses que não tem nenhuma função para a planta, a não ser atacar realmente o herbívoro, como é o caso, por exemplo, dos oxalatos, né? Que realmente são antinutrientes, e de outras substâncias, que fazem com que, por exemplo, a semente entre no sistema digestivo do animal e saia mais rápido, fazendo com que ela não seja digerida. Uma vez que ela não é digerida, então, ao sair, ela vai ainda guardar a possibilidade de germinar. Né? E tá aí, Altran, a explicação do cocôzinho que a pessoa faz, que as pessoas fazem quando comem mamão de manhã? Exatamente. Quando come o mamão com a semente, né, que o pessoal usa, não, eu vou comer mamão com a semente porque eu quero ir ao banheiro. O que você está fazendo na realidade é comendo um alimento extremamente irritante para a mucosa intestinal, que faz com que o intestino acelere os movimentos peristálticos, jogando fora o que você comeu. Certo? Então, dentro desse conceito que a gente está descrevendo, os antinutrientes vão fazer isso. Mas tem uma outra classe de antinutrientes na semente, que são aqueles antinutrientes, Felipe, que vão funcionar para a semente poder germinar. Né? Então, eles fazem parte do arsenal de substâncias que a semente precisa para poder receber os nutrientes do solo, né? E usar isso aí para germinar. Então, aí entra o... Para de mexer no teu microfone, macho. Tu mexeu no teu microfone. Pois é, tu mexeu no teu microfone na hora que tu coxou aqui. Ah, acho que foi meu fone, foi mal. Então, eu tava assim, aí essa segunda linha de antinutrientes são aqueles que vão atuar na germinação da planta. Então, por exemplo, o fitato. O fitato, ele vai atrair minerais para poder a semente germinar. Entendeu? Só que no nosso intestino ele também vai fazer a mesma coisa. Então ele vai atrair minerais, só que não é para a semente germinar. Esses minerais que vão ser atraídos vão dificultar a absorção de nutrientes. Certo? Por isso que vira um antinutriente. Por isso que ele vira um antinutriente. Tá? Então a semente é o órgão mais protegido da planta. Certo? Tem a maior concentração de antinutrientes. Henrique, eu consigo me livrar desses antinutrientes? Consigo. Claro que você consegue diminuir a absorção deles. Se livrar, não. Diminuir. Você coloca de molho, você germina, você fermenta, cozinha. Tudo isso são estratégias que nós inventamos ao longo do tempo para trabalhar esses antinutrientes e diminuir o efeito deletério desses antinutrientes na nossa alimentação. Tá? Resolve o problema? Não resolve o problema. Você não extrai todos os antinutrientes quando você faz esse processo. Você diminui bastante. Torna tolerável a alimentação. Tá? Então, aí a gente volta lá para o conceito de adequação biológica. O que é o conceito de adequação biológica? Qual é a comida que foi feita para mim? Carnes e frutos. O resto eu tolero. Mas não é a alimentação ideal para mim. Eu tolero... E se você parar para pensar, Altran, é a base da alimentação da população. Sementes, né? Eu tolero. Não é o ideal, mas eu tolero. Infelizmente, depois da agricultura, a gente começou a plantar tantos esses alimentos que possuem essas sementes comestíveis, vamos dizer assim, que acabou se tornando a base da alimentação. Hoje, 75% da nossa alimentação vem de milho, trigo, soja. Arroz. Depois arroz. Tá? Então, a maior parte da alimentação vem daí. E todos são sementes extremamente protegidas e são sementes que causam diversos problemas quando são ingeridas em excesso, e é o que a gente vê muito na população hoje. Pensando nessa questão de adequação biológica, pensando na questão dos antinutrientes, a gente chega, então, na questão da chia e na questão da aveia. Tá? Depois já eu falo da granola. Quando a gente chega em chia e em aveias, ambas são sementes. Logo,
possuem antinutrientes. Logo, não são um alimento ideal, certo? Não há uma importância e uma essencialidade de se comer obrigatoriamente aveia e chia, como é preconizado pela maioria dos nutricionistas. Né? Os nutricionistas, eles endeusam a aveia de Inclusive, tal forma... estraga uma tapioca mandando botar chia na tapioca. Ou É melhor o estraga a cara tapioca comer mandando o diabo botar da chia. tapioca direitinho, né? Exatamente. Então, os nutricionistas idolatram essas sementes por conta das fibras, mas o efeito não é tão positivo assim. Tanto é que muitas vezes, eu não sei se você já percebeu isso na sua prática, mas na minha prática eu já percebi, quando as pessoas diminuem as fibras, o intestino corrige. Altran, é praticamente 100%. Praticamente 100% dos meus pacientes, quando reduz o consumo de fibra, melhora. Inclusive, eu atendi uma menina, ela era muito preocupada porque ela não conseguia fazer cocô todo dia. Eu via que era uma preocupação dela, ela só faltava chorar na consulta, entendeu? Eu meti essa menina na dieta carnívora. Primeiro botei numa estratégia Low Food Map, né? E mandei ela fazer ciclos de carnívora. Rapaz, essa menina, pensa na felicidade, que é fazer cocô todo dia. Pois é, as pessoas têm essa história de que precisa fazer cocô todo dia, né? Era um negócio que afetava ela. E ela ia fazer vestibular. Eu digo, você vai fazer cocô todo dia daqui até o vestibular. Embora não precise, mas você fica nervosa quando não faz, então você vai fazer. Foi para carnívora. Pois é, você tirou todas as fibras dela. Praticamente. Né? Então, o que é que acontece? Essa questão de ir ao banheiro todo dia, defecar todos os dias, é algo que não é necessário. Nunca foi necessário. Tá? Até mesmo nos livros textos de nutrição, você ir a cada 3 dias é considerado normal. O que não é normal? O que não é normal, pessoal, é você ter uma ingestão alta de fibras e aí sim não ir ao banheiro. Ou quando ir, sair as fezes muito ressecadas, muito duras e ocasionar sangramentos, ou você não sentir aquela sensação de esvaziamento, que realmente eliminou tudo. Tá? Isso é que é anormal. Tá? Então, você comer fibra. Não, eu tenho uma alimentação muito rica em aveia, em chia, em granola, em alface, em brócolis, e não tiver indo ao banheiro todo dia, aí é um problema. Por quê? Porque essas fibras estão fermentando lá dentro. Certo? E aí isso pode se tornar um problema. Tá? Agora, se você tem uma dieta de baixo resíduo, o que é uma dieta de baixo resíduo? Uma dieta mais aproximada da dieta carnívora, ou seja, uma dieta animal-based, você vai ter muito pouco resíduo para ser eliminado nas fezes. Logo, a diminuição do volume das fezes, ou até mesmo você ir para o banheiro uma vez a cada 2, a cada 3 dias, é algo plenamente normal. Tá? Então, chia e aveia, mas eu gosto de fazer papa de aveia antes de dormir. Cara, se você não tem problema de diabetes, se você é saudável metabolicamente, eu não vejo problema porque você não possa comer sua aveiazinha de vez em quando, não. Eu acho que tem gosto de papel, mas aí é uma questão sua. Gosto. Certo? Gosto é igual a nariz, né? Cada um tem o seu. Então, então, eu não vejo problema. Mas dizer que a aveia é um alimento santo, que vai resolver todos os problemas, que é um alimento incrível, que é um alimento que tem que ter na alimentação de todas as pessoas, blá, 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 isso aí é completamente superestimar essa sementezinha que não tem nada demais, não. Ela é puro carboidrato, 60% da aveia é carboidrato, e exatamente por conta disso, ela não deve ser utilizada como uma fonte de alimento para diabéticos, porque vai atrapalhar o processo de remissão da doença. Agora, onde é que entra a granola? Pois é a mais polêmica, né? A granola... O que diabo é granola? Tem pé de granola? Pois é, granola. Você já viu algum pé de granola? Vamos começar entendendo que granola é um ultraprocessado. Certo? Granola é uma associação que não existe na natureza. Ninguém tem pé de granola, como você falou. Certo? Até existe pé de aveia, pé de chia, né? Mas, olha aí, se nós somos os mais gatos da nutrição, chegou o terceiro, né, Dudu? Com aquele topete não tem quem ganhe dele, não. Aquele topetão português, ó, top. Não tem quem ganhe. E aí, Edu? Valeu, Edu. Então, no caso da granola, cara, a gente sobe um nível de porcaria, né?
Porque se aveia e chia não são adequadas, vamos dizer assim, A granola, graduação da ela porcaria, sai, né? graduação de porcaria. A granola sai do nível de aveia e de chia para o nível de porcaria. Não é o nível máximo de porcaria, né? Porque se a gente parar para pensar, o nível máximo de porcaria é biscoito recheado, miojo e tal. Mas a granola já sobe o nível da porcaria. Por quê? Porque a granola é composta de um bocado de semente associada... Melecada com açúcar. Melecada, pronto, você usou a palavra certa. É um bocado de semente melecado com açúcar. Tá entendendo? Então, quer dizer, no final das contas, é a pior coisa que você pode fazer. E o pior é que tem assim, dentro das granolas, ainda tem a escala de porcaria dentro das granolas. Porque tem granola muito ruim e granola ruim. Tá entendendo? Então, quer dizer, tem gente, por exemplo, eu tenho um paciente que adora granola, né? E aí ele me falou que comia granola e tudo mais. Eu disse, cara, qual é a marca da tua granola? Ele disse, cara, eu compro a mais barata. Ou seja, o cara tá usando a porcaria da porcaria. Tá entendendo? Que deve ser mais palatável, porque deve ser muito mais doce, né? Exatamente. Exatamente. Então, quer dizer, no final das contas, a gente tem o quê? A gente tem aí três itens, né? Chia, aveia e granola, que são completamente dispensáveis, podem trazer malefícios, dependendo da pessoa, e podem até gerar problemas mais sérios se a gente pensar aí no uso mais crônico, né? Então, respondida a sua pergunta. Respondida. Caia Top. fora desses troços. Beleza. Quer que eu vá para qual agora? Você quer responder alguma daí? Deixa eu ver aqui se chegou alguma legal. Não chegou nenhuma aqui, não. Vamos lá. Se quiserem, mande pergunta aqui, ó, para essa interrogaçãozinha que Henrique Altran vai puxar por aí. A Lu Dionísio perguntou sobre o amendoim, se é a mesma coisa. Sim, o amendoim é da mesma família da soja, inclusive. Tá? O amendoim do feijão. leguminosa, tá? Então, ele também é a mesma coisa. O amendoim ele ainda tem uma outra coisa que também deve ser levada em consideração. Dependendo da forma como ele é armazenado, você tem a presença de um fungo, certo? Chamado de Aspergillus flavus. E esse fungo produz uma toxina chamada aflotoxina, que também causa uma intoxicação muito séria. Tá? Então, todo cuidado é pouco com o amendoim. Isso além, sem contar a questão sem contar com a questão do fato de ser um alergênico, né? O amendoim é bem alergênico, tá? O Altran, e fora, isso eu estava comentando com um paciente meu um dia desse, a quantidade de caloria que tem num amendoinzinho daquele. Você pega um saquinho de amendoim daquele que você come assistindo qualquer besteira, 700, 800 calorias. A quantidade de uma refeição completa. É bem calórico, porque ele é bem gorduroso, né? Uma quantidade muito grande de gordura, tanto é que faz a parte de amendoim. Né? Então, tem algumas perguntas aqui, dentro daquilo que nós estamos falando. Deixa eu ver aqui. Elô perguntou aí, ó, pediu para falar sobre... deixa eu ver. Sobre o uso de chia como fonte de ômega 3. Boa. Essa é uma excelente pergunta, porque existe muita confusão dentro dessa questão. O ômega 3, assim como o ômega 6, são ácidos graxos poliinsaturados. Portanto, são aqueles ácidos graxos que têm uma quantidade maior, tem mais de uma, né, tem duas ou mais ligações duplas na sua estrutura. Tá? O ômega 6 e o ômega 3 são dois tipos diferentes de ácidos graxos, mas que no nosso corpo são metabolizados seguindo uma rota metabólica que tem um elo em comum, que é uma enzima específica que trabalha com as duas substâncias. Então, trabalha tanto com ômega 6 quanto trabalha com ômega 3. Quando essas substâncias são processadas e entram em contato com essa enzima, o que é que acontece? Essa enzima ela é um fator limitante dentro da cadeia metabólica. Então, ela vai reagir em maior quantidade com aquele que tiver em maior quantidade. Se eu tenho mais ômega 6, ela vai reagir mais com ômega 6 e vai produzir mais substâncias derivadas do ômega 6. Se eu tenho mais ômega 3, ela vai reagir mais com ômega 3 e vai produzir mais substâncias derivadas
do ômega 3, certo? Qual é o problema dos ômega 3 de origem vegetal? Que é o ácido linolênico, tá? Alfa-linolênico, ALA, que é o que tem na chia, que é o que tem na linhaça e que é o que é vendido como ômega 3 vegano. É um ômega 3 que ainda precisa ser processado dentro do meu corpo e transformado no ômega 3 que eu vou usar de verdade, que é o DHA e o EPA, que é o ácido docosahexaenoico e o ácido eicosapentenoico. São os dois ômega 3 que eu vou usar de verdade. Esses dois ômega 3 aqui, o DHA e o EPA, eu só encontro de origem animal, eu não encontro em vegetais. Então, se eu quiser obter ômega 3 de qualidade, que eu não vou precisar ainda processar no meu corpo, converter, eu vou ingerir peixes de água profunda. Aqui tem um ponto importante. Essa conversão do ácido alfa-linolênico em EPA e em DHA, ela não é perfeita. Portanto, eu não consigo substituir o ômega 3 que eu uso tradicionalmente, o ômega 3 que eu como no peixe, no salmão, por exemplo, eu não consigo substituir por planta. Portanto, vai gerar uma carência se você for depender apenas de ômega 3 originado de vegetais. Perfeito, Henrique. Beleza? O Augusto S. Bordados perguntou, e a quinoa? Segue o mesmo padrão. A quinoa também é uma gramínea, tá? Da mesma família do arroz, tá certo? Da mesma família do trigo, da mesma família da aveia, da mesma família da cevada. A quinoa e o amaranto também, certo? Essas graminhas de nome esquisito, né, que a gente não está muito acostumado, como a quinoa, como o amaranto, são porque são gramíneas que são cultivadas em outros lugares, né? E aí a gente sabe que a indústria dos suplementos, a indústria alimentícia, eles amam essas novidades. Isso. Então, todo ano... Novidade é com eles mesmo. Nossa Senhora, todo ano... Tu não é uma coisa milagrosa. Um suplemento milagroso, uma substância milagrosa, um troço que está sendo pesquisado, incrível, fora de controle, absolutamente maravilhoso, que vai resolver todos os seus problemas. Então, todo ano tem um negócio desse e a gente tem que ficar aqui dizendo a mesma coisa. Não adianta querer a cereja do bolo sem antes ter o bolo. Não adianta fazer as coisas sem ter um alicerce forte, né? Então, quer dizer, tudo isso aí, pessoal, é perfumaria, como diz o Dr. Eurípides. Isso. Né? Não é o principal, não é o que vai fazer a diferença no metabolismo, que vai fazer a diferença na nossa vida. Esses suplementos ou esses alimentos esdrúxulos. É goji berry, é quinoa, é amaranto, chia também. Né? Vez por outra aparece aí uma novidade. Pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde vai aparecer uma novidade. Maca peruana, né? Tríbulos terrestres, essas coisas maravilhosas que aparecem. Gente, tudo isso aí é perfumaria perto do básico. E como o Felipe até acho que você colocou um post, colocou nos stories hoje, né, repostando alguém, né, de novo, o básico que é a alimentação, exercício físico, sono de qualidade, contato com a natureza e manutenção. Isso aqui que é o básico. Você faz isso aqui, aí você pode comer a quinoa, pode comer o amaranto, pode comer goji berry a R$70 o quilo, você pode fazer o que você quiser. Mas se não fizer, não isso aqui legal, tem maca não adianta... peruana que lhe salve, Antônio. Tem maca peruana que vai lhe salvar. Se você não resolver, se você não resolver o básico, esses 5 pilares aqui, não tem maca peruana que dê jeito nas coisas, não. Tereza perguntou, e aquela cimentinha marrom? Tereza, se você conseguir o nome da cimentinha marrom, ajuda. Facilita. Certo? Facilita. Mas assim, eu vou imaginar que seja linhaça. Né? Acho que sim. Linhaça é uma sementinha marrom, apesar de ter a linhaça dourada, que é um pouco mais amarelada. Né? Mas a linhaça é uma sementinha também, mais uma vez, rica em antinutrientes, tem uma quantidade de ômega 3 lá dentro, mas é o ômega 3 que ainda precisa ser convertido, não tem ômega 3 que vai ser usado direto, né? Então, assim, se você tem saúde metabólica, se você não está doente, se você não tem problema com antinutrientes, você vai usar isoladamente aqui e acolá, não vejo por que você não possa usar. Mas usar isso aí como sendo sal... Meu grande problema com esses alimentos que a gente citou, chia, aveia, granola,
Granola não, granola é porcaria, não pode nem considerar alimento. Linhaça, quinoa, amaranto, que foram os que a gente citou. Meu grande problema com isso aqui não é se eles vão lhe fazer mal ou lhe fazer bem. É qual é o seu estado metabólico para usar, é o primeiro problema. Isso. E o segundo problema é achar que eles são os alimentos mais incríveis e fantásticos que existem na face da Terra. Nós sabemos, número 1, que eles não são adequados para todas as pessoas. Se seu estado metabólico for um estado doente, se você tem problemas metabólicos, se você tem diabetes ou é pré-diabético, circunferência abdominal elevada, não é interessante você usar. Número 2, ele não vai resolver os seus problemas se você não resolver esses problemas fazendo a base antes. Tá? A gente sabe, Eltran, que isso é mais um movimento político, do jeito que você disse. É uma novidade ali que o pessoal aproveita para vender por um momento. Goldberry aí, meu amigo, foi uma febre danada, entendeu? Tu é doido, mancha. É R$70 o quilo daquela porcaria. Entendeu? Outra coisa, a gente sempre pensa de maneira evolutiva, né? A gente sempre fala, onde é que a gente ia ter acesso a uma fruta do Nepal, a uma fruta não sei de onde, a uma semente dos Andes? A gente não ia ter acesso a isso. Ele ia ter acesso a coisas que estavam num raio ali de 5, 10 quilômetros. Então não tem para que gourmetizar, não. Isso aí que é besteira. Não faz sentido gourmetizar essas coisas. Teve uma pergunta aqui sobre albumina ou whey. Isso, aí ele perguntar, que eu vi que mandaram aí. Hipertrofia. Olha só, Marina, são duas proteínas diferentes, tá certo? O whey tem um perfil de aminoácidos que é absorvido mais rapidamente, ele é mais digerível. A albumina demora um pouco mais a ser digerida. E exatamente por isso a albumina gera um peido pior. Uhum. Isso, o efeito colateral do whey O efeito colateral da albumina é o peido, tá? Mas assim, whey ou albumina? Qual dos dois você prefere? Comida de verdade. Omelete, dá? Se não dá? Certo? Henrique, você não usa whey? Eu uso whey. Tá certo? Eu uso whey. Tá? Mas eu me alimento bem antes. O whey, para mim, é a cereja do bolo. Ele é o telhado da casa. Ele é a pintura da parede, é a decoração, um quadrozinho bonito que eu estou colocando lá na parede para poder a casa ficar arrumada. Mas a casa já existe. Tá entendendo? Esse que é o grande diferencial, que é importante entender. Eu não vou na loja de suplemento comprar o whey para garantir a minha nutrição. Eu vou para suplementar a minha nutrição. Certo? Eu uso todo dia? Não uso todo dia. Certo? Eu uso quando estou com vontade de doce, por exemplo, eu dou uma misturadazinha com iogurte e tal, show de bola. Ou eu uso quando eu realmente passei o dia fora de casa e quero dar uma... Às vezes não dá para comer. Porque não deu tempo de comer alguma coisa do tipo, aí eu uso, tá? Eu prefiro whey do que albumina. O whey me faz peidar menos. Chegou mais algum aí? Chegou. Tatiana está fazendo a seguinte pergunta aqui. Pessoas com baixo potássio e com isso a constipação. E aí a orientação dos médicos é consumir mais grãos e folhas verdes. Cai naquela primeira pergunta que eu mandei, né, Eltran? O que pode estar causando diminuição de sódio e potássio em idosos? Tem um pouco a ver, né? Tem. A questão do sódio e do potássio, primeiro tem um equilíbrio entre os dois. Né? E... Pode falar do medo do sal, né? O pessoal tem também. O pessoal tem muito medo do sal, esse é o primeiro problema. Tá? Criou-se uma aura de temor em relação ao sal por conta da questão relacionada com a hipertensão. Né? Só que a hipertensão, ela não é causada pelo sal, pelo menos a maioria das pessoas. Ela é causada, não é um problema de excesso de sal, é um problema de retenção de sal. Isso. Certo? Ou seja, o cara come porcaria, granola, biscoito recheado, churros, bolo, salgadinho de pacote, se entope de carboidrato, consequentemente libera insulina o tempo todo. Essa insulina faz os rins reabsorverem mais sal, mais sódio, através do hormônio chamado aldosterona. E aí, o que acontece? Eu retenho mais líquido. Mais sal significa mais líquido retido. E aumenta o volume sanguíneo, aumento do volume sanguíneo aumenta o risco de pressão. Isso é um ponto. O outro ponto, aumento da insulina diminui a produção de óxido nítrico. O óxido nítrico
é um gás, é um vasodilatador, né? pelo nosso corpo, que é vasodilatador. Então, veja, o grande problema Beth, qualquer semente, tá? Independente de qual seja, qualquer semente. Tá certo? Veja ali também. Então, o grande problema não é o sal da comida. O grande problema é o excesso de carboidrato. Ainda tem um problema que fica agravado, né? Fica pior ainda, que é o quê? O cara vai comer ultraprocessado, e ultraprocessado é rico em carboidrato e rico em sal. Uhum. Aí, meu amigo... Ele estimula sua insulina e mete... Você tá entendendo? Porque você pega aquele biscoito recheado que tem gosto doce e acha que não está comendo sal. Na verdade, você está comendo mais sal do que qualquer outra coisa. Tá entendendo? Aí, meu amigo, I'm sorry, né? O negócio aí complica. Altran, o pessoal usa... Bruna, biscoitinho fit. O pessoal usa... Já ouviu falar, né? Suquinho de beterraba. O pessoal usa antes de treinar, não sei o quê. Suco de beterraba antes de treinar para estimular a produção de óxido nítrico, né? Vasodilatador, né? Tanto o suco de beterraba quanto a melancia também. Sim. Ambas ajudam na produção de óxido nítrico. Porque o óxido nítrico, para ser produzido, cara, ele depende de diversos fatores. Dentre eles, um aminoácido chamado arginina, vitaminas do complexo B, um outro aminoácido chamado citrulina, também é importante estar presente. Então, quando você junta isso aí, você tem essa produção um pouco maior de óxido nítrico. Tu já fez o teste, Altran? De quê? De tomar um suquinho desse de beterraba e treinar? 2 horas depois? Há muito tempo atrás eu fiz uma vez um teste desse, mas não vi diferença não. Rapaz, eu vi, viu? Tu viu? As veias chegam... Pularam, foi? Eu senti a diferença. Agora, se a gente pegar um paciente com... enfim, com pressão, tendência de alta, seria interessante, né? Talvez colocar um pouquinho ali. Pode ser. Agora, né? Porque vai ter a quantidade de açúcar de beterraba ali, um pouquinho de melancia, mas é pouquinho. É pequeno. O cara corrigindo tudo. Eu prefiro que ele coma a beterraba, que ele coma a melancia, do que ele tome o suco. Entendeu? Mas, assim, é uma estratégia que pode ser utilizada. Mas antes, eu faria... outra cerejinha. Essa estratégia, eu tiraria o carboidrato. Eu diminuiria o carboidrato refinado. Porque muitas vezes, sabe, Felipe, a gente entra, não, toma suco de beterraba que ajuda. Aí o cara já joga o pensamento mágico na jogada. Vou comer tudo e tomar o suco para me curar. Exatamente. Né? É igual aquela história do vinagre, o vinagre de maçã. Uhum. Vinagre de maçã realmente tem um efeito hipoglicemiante. Mas ele nem se compara ao efeito hipoglicemiante de você não elevar a glicemia. Isso. Tá entendendo? Certeza. Então não adianta me empanturrar de vinagre de maçã e continuar comendo bolo, biscoito e churros. Tá entendendo? Então, quer dizer, perfeito. É aquela história do pensamento mágico. Né? Que não, mas eu tô tomando cúrcuma. Eu tomo shot de cúrcuma com limão, própolis de manhãzinha cedo. Beleza, meu amigo. Pode continuar tomando seu shot, porque não vai lhe causar nenhum problema. Não vai atrapalhar nada. Desde que você tenha fazendo o resto. Né? Não adianta nada você ficar tomando esses shots por aí e o restante da coisa você não tá fazendo. É igual... Comer um Big Mac com suco de beterraba. Exatamente, Rafa. Exatamente isso. O cara come um Big Mac com suco de beterraba e aí acha que faz milagre, como a Toya tá dizendo aí, né? Então, não tem sentido isso. Tá? Precisa ficar claro que não existe milagre. Mas as pessoas estão sempre à espera de um milagre, né? Tom Hanks. Aqui com o fio. As pessoas estão sempre esperando que o milagre aconteça. As pessoas estão sempre esperando que o salvador da pátria apareça, né? É assim na política do Brasil, é assim no futebol brasileiro. Tem sempre tudo, né? Um jogador que vai salvar a seleção e não sei o quê. Quer dizer, no final das contas, pessoal, não é isso que vai salvar a seleção, que vai salvar o país, nada disso. O que vai, na dúvida, a frase é maravilhosa. Na dúvida, volte ao básico. Pronto. Verdade. É só isso. Na dúvida, volte ao básico. E o que é o básico? Mais uma vez, alimentação, exercício, sono, estresse, natureza. Isso aqui é o básico.
Fez o básico, aí o resto você incrementa com a cereja do bolo, bota a decoração, bota a velinha, faz a cobertura, faz tudo isso. Mas se não tiver o básico, não adianta. Perfeito, perfeito. Perfeito. O que mais que nós temos aqui? Como vocês tratam desbiose? Diga aí, Felipe, como é que você trata desbiose? Altran, uma coisa que eu falo para meus pacientes, o primeiro passo é deixar de atrapalhar o corpo. Entendeu? Deixar de atrapalhar o corpo para não causar, não causar a bendita, né? O bendito desequilíbrio ali. Quando a gente bota uma estratégia de comida de verdade, as coisas tendem a voltar para o eixo, né, Altran? Quando a gente deixa de atrapalhar o corpo, as coisas tendem a voltar para o eixo. Aí existem as suplementações com probiótico, né, que o pessoal usa. Tem algumas. Você prescreve, costuma prescrever para probióticos? Primeiro Cara, fala a diferença de pré e pró, né? Para o pessoal que está escutando. Eu sempre começo com comida de verdade. Certo? Até porque desbiose é um termo que... O que é desbiose? Né? Qual é a composição ideal da microbiota, como a gente já falou no começo da live? Tá? Você chegar nesse ponto, meu amigo, é complicado. Né? Aí a pessoa chega para mim e ela tem uma alimentação rica em fast food, rica em ultraprocessado. Eu já sei que ela tem desbiose, então. Porque o que é que acontece? A desbiose é uma desadequação da microbiota gerada por má alimentação. Ou por uso de antibiótico e tudo mais. Entendeu? Então, não tem como eu dizer que corrigir se eu não corrigir primeiro a alimentação. Então, pré-bióticos são aqueles alimentos que servem de alimento para a microbiota. A flora intestinal. E aí entra o quê? Entra as fibras, entra vegetais, né? Entra alguns alimentos de origem animal. Entra o próprio, se você entrar em dieta cetogênica, por exemplo, o próprio BHB, a própria cetona que a gente produz, funciona como alimento para o intestino. Verdade. Então, já é show de bola. Certo? Agora, o que é o probiótico? O probiótico já é o micro-organismo em si. Aí entra o iogurte, o kefir, as leveduras, né? Essa coisa toda que você pode ingerir. Particularmente, eu não gosto muito de passar porque eu não me sinto seguro de atuar no ecossistema intestinal sem ter uma base muito sólida, entendeu? É um tiro no escuro que o cara dá, entendeu? Geralmente é um tiro no escuro, e às vezes é só gasto de dinheiro. Né? Verdade, então, verdade. Nem sempre é ideal você tá trabalhando com isso. Eu prefiro, quando a pessoa chega com muitas queixas dessa natureza, eu trabalho a alimentação e peço para ela ir a um gasto de confiança para poder mexer com essa parte da microbiota. Perfeito. Vamos lá. Outra que é uma... Não sei se tem mais alguma mais interessante aí, Altran, que nosso tempo está meio que acabando. Né? Chegou mais coisa aí? A próxima que tinha aqui era quais os principais exames que a gente passa. Sim. Né? Pois é, aqui a gente tem um problema, né, cara? Porque a maior parte dos planos não aceita nem quando a gente passa os exames, né? Que é ridículo. Eles não deixam nem a gente entrar. Quando a gente passa na calçada, o segurança já segura. Assim, vixe, lá vem o nutrição. Impressionante. É moral. Olha, Não... eu comparo isso, Altran, da gente não poder solicitar os exames que a gente quer a um engenheiro não poder usar o AutoCAD, a um pedreiro não poder usar a colher de pedreiro. Como é que o cara vai? Como é que o cara vai trabalhar? Tá entendendo? É foda, cara. Isso é muito escroto. Realmente muito escroto. Mas, respondendo a pergunta, quais são os principais exames que a gente faz? Eu peço sempre, para mim, o básico. Eu peço sempre um painel, o hemograma, que me diz muita coisa. Né? O hemograma me diz aí todos os tipos de anemia, infecções, né? Então, tudo isso pode ser visto pelo hemograma. Eu peço um painel da tireoide, que contém TSH, T4, T3 livre e T3 reverso, se a pessoa puder fazer também é interessante. Eu peço o perfil da glicose, né? Perfil glicêmico, né? Que aí entra glicose, glicemia em jejum, hemoglobina, insulina em jejum, né? Eu peço o painel lipídico, colesterol total,
triglicerídeos, LDL, HDL, né? Quando a pessoa tem um pouco mais de condições, um plano de saúde já cobre, eu peço ApoA e ApoB, né? E peço também um painel hepático, né? TGO, TGP, gama GT, fosfatase alcalina, ferritina, né? Isso é um painel que dá perícia, que é básico, entendeu? Dá pra gente ter uma ideia de como é que tá a saúde metabólica da pessoa. Você pede mais esse, Felipe? Eu gosto muito de pedir B12 e D, porque, vitamina D, vitamina ok. D e B12 é muito comum de dar baixa, entendeu? O pessoal tá com a B12, barra. principalmente se o cara vem de dieta tradicional, vem Sim. de veganismo, vegetarianismo, né? Vem de uma alimentação muito ruim. B12 Olha, geralmente quando dá boa as B12 que eu pego, a maioria das B12 que eu pego, geralmente quando dá bom, dá 500. Eu suplemento, ou mando o cara comer fígado, mas eu não confio que o cara vai comer, né? Se eu sentir firmeza, aí deixa quieto, mas... Bom mesmo, né, cara? Impressionante. Vitamina D é fundamental, tá? Vitamina D é fundamental. Na realidade, quando eu peço os exames, eu tenho uma lista, são acho que uns 60 exames que eu peço, mais ou menos. O meu perfil básico é esse. Mas aqui, que eu falei para vocês, é o básico do básico, entendeu? Eu peço também, eu gosto de pedir também sempre um perfil hormonal, né? Que é testosterona, FSH, LH, né, estrogênio, progesterona, tanto no homem quanto no caso da mulher, porque quando você tem uma visão hormonal, ajuda muito, entendeu? Por exemplo, tem um paciente que estava com dificuldade danada de perder peso. Quando ele trouxe os exames para mim, a testosterona estava lá embaixo. E um menino com 26, 27 anos de idade. Por que essa testosterona estava tão baixa? Tá entendendo? Então é uma coisa que ele tem que investigar com o endócrino. Eu já peguei uma paciente assim também, com dificuldade de perder peso, né? E eu não tinha visto os exames delas. Aí eu solicitei, ela fez, e depois, quando estava pronta, ela me mandou. Quando eu fui ver, tireoide. Pressão do TSH altíssima ali, entendeu? Pois é. Tireoide. E às vezes dificulta. Às vezes a pessoa nem sabe que tem problema relacionado com a tireoide. Pois é. Porque está naquele nívelzinho, que é aquele que a gente chama de subclínico, né? O TSH mais alto. Mas é tipo quando a insulina está mais alta e a glicemia normal. O cara vê a glicemia e acha que tá boa. 34 normal. Aí fica o que a gente chama de subclínico. Mas os problemas já estão acontecendo. Às vezes já dá para suplementar alguma coisa, às vezes dá para corrigir só com uma castanha do Pará, um negócio desse tipo, para dar um ajuste no metabolismo. Às vezes só tirar os goitrogênicos, né? Que são os nutrientes que causam esse tipo de problema, como é o caso, por exemplo, de feijão, couve-flor, brócolis, né? Quando eu vejo qualquer pressãozinha na tireoide, no TSH, quando eu vejo qualquer uma, eu já dispenso. E ó, para de comer brócolis, couve, tiro tudo. Não quero nem saber. E meto caixinha do Pará pra cima para garantir selênio. Porque a caixinha do Pará aumenta a concentração de selênio, né? Então, é show de bola. Ajuda. Beleza. Meu amigo, último nutrição em dose dupla do ano. Ô, rapaz. Um ano. Em janeiro estamos aqui. Ano que vem nós estamos aqui. Segunda-feira, dia 2, voltamos ao nutrição em dose dupla. Um ano que nós fizemos muitos nutrição em dose dupla, né? Falhamos poucas vezes. Pouquíssimas vezes. Falhamos caso ou outro. Acho que não dá nem 5. Foi bem legal. Foi bem legal mesmo. Um ano muito bom, cara. Um ano muito bom. Agradecer mais uma vez a sua parceria, né? A sua amizade. E eu que agradeço. Um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para você. E para todo mundo que está escutando a gente. Para você também. E a gente se encontra ainda segunda, outra. Próxima segunda. Próxima segunda live do eu já vou aproveitar para lhe desejar feliz Ano Novo, Feliz Natal, porque eu provavelmente não vou falar na live de novo. Porque quando entra Dr. Marcelo, Adolfo, o cara já fica quase sem poder falar, né? E eu respeito isso aí, porque eu gosto de escutar eles falar. Mas os cabas falam muito. Aí eu fico levantando o dedo aqui ao trem, porque você não vê, eu levanto o dedo, aí os cabas não vê, eu digo, não, então deixa os caras falar. Então, próxima semana nos encontramos na última live do ano, com os Cavaleiros do Apocalipse Nutricional. Perfeito. Valeu, galera. Combinado. Boa noite, hein? Valeu. Boa noite a todos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.